Projeto Marcas da Memória, 9 de setembro de 2011. Entrevista com Marcelo Mário de Melo, entrevistadora Iana Araújo, presente Raíssa Alves. Então, Marcelo, a gente pode começar com a sua infância mesmo, escola. Olha, eu nasci em Caruaru, onde permaneci até os 9 anos de idade. Vim para o Recife com 9 anos de idade. A minha primeira infância foi escola do interior, a escola mais antiga da cidade. Aprendi ainda com a antiga carta de ABC e a tabuada. E a gente começava a ler soletrando, que era uma coisa terrível, muito mais difícil do que o método atual. Por exemplo, você pegava a parede, a gente aprendia a ler assim: P a parede, D parede, B o bo, L a lá, bola. E a complicação era o NH e o LH. M e mi, LH olhó, milho. Esse olhó era uma desgraça. E o C cedilha, Cocó, LH, C cedilha, A, O, tio, são, coração. Era desse jeito que a gente aprendia. Tinha um lado, né, da dificuldade, e o lado interessante é que você convivia mais com a palavra, né? Você era mais trabalhoso, aí você, de certo modo, dominava mais a palavra, a pronúncia, né? E eu passei esses 9 anos lá, e durante esse meu período de Caruaru, eu ouvi algumas histórias políticas. Ouvia papai falando com meu irmão mais velho do que eu, 4 anos, sobre Segunda Guerra Mundial, Batalha de Stalingrado, palavras soltas assim passavam por mim, né? Olga Benário, Coluna Prestes, Usina, juntando aquelas coisas não se colavam muito bem, né? E eu me lembro uma coisa que foi nitidamente, teve um caráter político muito claro, foi quando Caruaru passou a ter bispo e pegaram a sede da prefeitura, que era o prédio mais suntuoso da cidade, e deram ao bispo. E colocaram a prefeitura numa casa alugada, uma casa feiosa. O papai ficou indignado, dizendo que era sede do poder civil, e criticando a igreja, o luxo da igreja, igreja de rico, não sei o que, essas coisas. Aí depois eu vim morar no Recife, e já crescendo, né? Meu pai tinha um hotel em Caruaru e depois ele teve um problema financeiro lá, terminou com a pensão no Recife e tinha muitos hóspedes. Eu fui ficando maior também e tinha muita gente que era hóspede lá da pensão, que participava do movimento estudantil, né? E 3 casas depois da minha era a União dos Estudantes de Pernambuco. Aí começa aquelas rodas de discussão política na minha casa, e quando eu tinha 14 anos de idade, papai me levou para ver um comício onde Luiz Carlos Prestes falou. Papai tinha sido comunista de Caruaru. Ele foi revolucionário de 30, era simpatizante da Coluna Prestes, e houve uma reação muito grande em Catende à Revolução de 30. E ele passou 2 anos no Rio. Quando a Revolução de 30 triunfa, ele volta para Catende. E como ele era revolucionário de 30, mas ele era simpatizante do PCB e do Prestes, eles achavam que a Revolução de 30 poderia ser uma Revolução Francesa brasileira. Tinham expectativas mais avançadas sobre a Revolução de 30. E o fato é que começam a se radicalizar essas lutas dele lá em 30, esse núcleo de Revolução de 30 de Catende, que era articulado com o pessoal daqui do Recife, né? Eles iam participar de reuniões, etc. Sei que o papai termina sendo expulso de Catende, depois de um espancamento pesado. E a usina Catende vai no cartório e falsifica a assinatura da minha avó como se o hotel tivesse sido vendido. Eles mandaram pagar o dinheiro à minha avó, mas não houve venda nenhuma, e deram 24 horas para ela sair. Aí o papai chega em Catende, começa a vida dele, que é uma cidade de pequena e média propriedade, uma cidade polarizada com usinas, grandes proprietários, né? Ele termina com o PC na legalidade, ele entra no Partido Comunista de Caruaru. E quando já estava maior, já 14 anos de idade, essa ida para comício de Prestes, assuntos políticos, aí aquelas histórias que eu ouvi ainda sem entender muito começaram a voltar. Eu comecei a compor esse quadro, né? Essa trajetória de papai, Revolução de 30, Coluna Prestes, tem que começar a ler também, né? E começam as manifestações políticas aqui. Por exemplo, em 1960, houve eleição para presidente da República. De um lado, Jânio Quadros, tendo como vice o banqueiro Milton Campos.
Do outro lado, o Marechal Henrique Teixeira Lopes, tendo como vice-presidente João Goulart. E naquele tempo o vice-presidente era votado. Não era como agora, que o vice é um único, né? Então o resultado é que nas eleições de 1960 foi eleito Jânio Quadros e o vice da chapa contrária, que era o João Goulart, né? Aí, isso eu já era militante do PCB, por exemplo. Não nas eleições de 60. Na eleição de 60, em 60 eu já ia para passeata, participava, estava bem integrado em tudo que era manifestação do grupo. E já participava do diretório do ginásio pernambucano. Em 61, no começo do ano de 61, aí eu entro no PCB, lá na base do ginásio pernambucano, que tem 25 comunistinhas lá. A gente fazia a maior confusão no ginásio pernambucano. Então aí eu já estou como militante do PCB, a gente tinha cursinho do marxismo, tinha o jornal do partido, documentos políticos, literatura, livros recomendados. Aí a gente já tinha uma vida, uma formação política, né? E era uma época muito cheia de debates, muitas conferências, muitos debates. Era muito comum, realidade brasileira, o ciclo de debates, questão agrária, reforma do ensino, vários aspectos da realidade brasileira. Tem muito. A Revolução Brasileira, o ciclo de conferências sobre a Revolução Brasileira do passado. Como foi que o senhor entrou no Partido Comunista? Eu entrei porque já existia uma base de comunistas jovens lá. E eu comecei a atuar lá, eu já tinha essas ideias esquerdistas genéticas, né? Na minha fala, o pessoal me identificou lá e eu me alinhei com a chapa da esquerda lá dentro. E o pessoal me encontrava nos comícios, nessas campanhas. Então me convidaram, comecei a receber documentos, me convidaram e entrei. No ginásio pernambucano, a diretoria, eles tinham algum problema com o grupo de vocês? Tinha, marxismo? Tinha. Havia uma polarização política muito forte. O ginásio pernambucano era o ginásio mais representativo da escola pública aqui, né? Então ele tinha cerca de quase 3 mil alunos. E havia a sociedade era muito polarizada. Uma eleição do diretório do ginásio pernambucano mobilizava o quê? O arcebispo do Antônio de Almeida Moraes Júnior, que se metia em tudo, ficou tão popularizado, tão vulgarizado, que colocaram o apelido dele Toninho Coca-Cola. Ficou com isso, ele teve que ser mudado, porque ele se vulgarizou muito. Então o arcebispo dava uma nota apoiando a chapa lá, ele denunciando a chapa de esquerda. Tinha os escoteiros, entravam na polarização. Tinha um grupo religioso que era Vocações Sacerdotais, também entrava. Então era muito polarizado, havia uma disputa ferrenha, né? Uma disputa ferrenha por eleições estudantis, tanto secundaristas quanto universitárias, né? E isso se dava em função das bandeiras políticas da época, que eram a questão da reforma agrária, isso muito fortalecido pelo fato de ter havido em 1959 a Revolução Cubana, que fez uma reforma agrária, a questão da reforma de ensino. Na época, os estudantes não tinham direito à representação nas congregações, nenhuma representação. O estudante não era representado, tinha um diretório estudantil com certa liberdade de expressão, mas não havia representação estudantil nos fóruns acadêmicos. Não é? Era uma reivindicação você ter, era 1/3 de representação dos estudantes nas congregações. Né? Tinha a questão do voto para o analfabeto não votava. Tinha a questão da escola pública, da alfabetização de adultos, que como o analfabeto não votava, a direita via cada analfabeto que votava, que rompia com o analfabetismo, era um título de eleitor a mais, possivelmente engrossar o eleitorado de esquerda. Então eles focavam muito contra as campanhas de alfabetização. E as campanhas de alfabetização, evidentemente, tinham teor político em função disso. Porque potencialmente elas aumentavam o eleitorado de esquerda. Numa época que se decidia reforma de base, etc, etc. Né? E tinha também a outra bandeira da época, era o direito de voto para os cabos e soldados das Forças Armadas, que eles não tinham direito de voto. Nem tinham direito ao casamento civil. Podiam casar na igreja, né? Casamento civil não era reconhecido. Exército, Marinha, Aeronáutica e Polícia Militar, não podiam fazer casamento civil, que era um remanescente aristocrático ainda, uma coisa meio servil, né? O soldado ainda remanescente da lei da chibata que havia até 1911 na Marinha. Então, o soldado não votava.
Então isso levava a que os soldados, os militares, se unissem aos trabalhadores nessas reivindicações, porque os trabalhadores incorporaram essas reivindicações militares. Então, levava uma ligação perigosa de militares com o movimento sindical. Havia aqui o Conselho Sindical dos Trabalhadores, que é onde hoje a loja CIA, que era a sede dos sindicatos bancários, e no lugar, no mesmo espaço que funcionava o Conselho Sindical dos Trabalhadores, que era uma espécie de CUT, funcionava a Casa do Sargento, que era uma central dos sargentos do Exército, Marinha Aeronáutica e Polícia Militar. E eles tinham reivindicações políticas, que era direito de voto, direito de casamento civil, não eram só reivindicações corporativas, né? E houve uma campanha naquela época, parece que foi nas eleições de 60, pela primeira vez houve candidato a deputado federal, um sargento das Forças Armadas. Lançaram o candidato e os oficiais de alto escalão e as Forças Armadas não gostaram disso. Houve um processo judicial e o Supremo Tribunal Federal deu ganho de causa. E finalmente os sargentos puderam ser representados. Isso fortalecia essa. Então os sargentos e subtenentes, são os praças, né? Porque a partir de tenente é oficial, né? Os praças começaram a se unificar muito. Tanto que, quando houve o golpe de 64, houve uma alta quantidade de expulsão de militares das Forças Armadas, né? Eles fizeram o que chamavam de limpeza nas Forças Armadas, né? Então, no plano internacional, a gente lutava contra as ditaduras de Franco, na Espanha, Salazar, em Portugal, Stroessner, no Paraguai, contra o colonialismo na África, etc. Né? E contra as tentativas de invasão em Cuba, que houve duas tentativas de desembarque de tropas mercenárias em Cuba, né? Então a gente ia constantemente para a rua, fazia pichação de muro, comício. Funcionava aqui no Recife uma Associação Pernambucana de Solidariedade a Cuba, cujo presidente era o médico José Otávio de Freitas Júnior. Então havia muitas articulações nessa época, né? E eu entro no PC em abril, né? Passar a ter uma vida já militante organizada. Tinha as tarefas estudantis, que era a eleição do diretório, tinha as entidades estudantis, que era a União, a Associação Recifense de Estudantes Secundários e a União, o Centro dos Estudantes Secundários, tinha a luta permanente pelo 50% de abatimento dos transportes, etc. Né? E os estudantes militantes também ajudavam as tarefas partidárias. A gente ia para a rua fazer campanha de porta em porta para a legalização do Partido Comunista. Porque o Partido Comunista, com o nome de Partido Comunista do Brasil, tinha sido cassado em 47, no governo Dutra. Então o PCB fez um artifício jurídico, mudou o nome para Partido Comunista do Brasil para Partido Comunista Brasileiro, como se fosse outro partido, e estava fazendo a coleta de assinaturas para tentar um registro legal. E a gente ia fim de semana, de noite, de porta em porta. E como os moradores te recebiam? Eles não recebiam muito mal, não. Não recebiam muito mal, não. Eu participei de uma campanha lá em Brasília Teimosa. A gente ia de casa em casa e saía pegando as assinaturas, né? E o movimento sindical às vezes precisava da gente. Os bancários em greve, a gente ia ajudar o pessoal a imprimir folheto, distribuir. E campanhas eleitorais também. Comício, daí a gente ia sair com alto-falante, distribuir panfleto. Houve uma campanha muito polarizada aqui, que foi, em 1959, Arraes foi eleito prefeito do Recife, com apoio dos comunistas. E criou um movimento de cultura popular, que foi uma coisa muito inovadora aqui, a utilização do método Paulo Freire, e fez uma administração muito voltada para a população mais pobre, né? Por exemplo, escadarias em morros, os morros não tinham escadarias, o povo escorregava. Escadarias em morros, o povo vivia dependendo de comprar água. Ele começou a fazer poços artesianos para poder ter água, lavanderias em morro para a pessoa poder lavar roupa. Os ônibus elétricos que funcionaram no Recife, que eram a preço mais baixo, foram comprados por Pelópio Silveira e continuados por Arraes. Então, isso deu possibilidade de Arraes a se candidatar a governador do Estado. Isso nas eleições de 1962. Então, tem todas essas batalhas eleitorais. A gente participava e o estudantado entrava nisso, né?
A gente entrava nessas campanhas. Aí quando a Rai surge como governador, há uma campanha muito forte da direita contra o governo de Arraes, para desestabilizar o governo. Né? E a gente tem que vamos fazer a defesa do governo também. Né? E isso já o governo de Arraes já em 62. Antes disso, houve a grande crise nacional da renúncia de Jânio Quadros. Eu tenho falado nisso, que eu misturei as coisas. Né? Jânio Quadros, quando renuncia, o vice, que é João Goulart, está numa missão comercial na China. Então, os 3 ministros militares da época dão uma nota, fazem um comunicado para a nação, dizendo que não é conveniente que João Goulart assuma, que não é conveniente, é arriscado para a democracia, etc. Então, é um clima de golpe de Estado no Brasil. E aqui, no Recife, que o governador do Estado era Cid Sampaio, aqui houve golpe de Estado aqui. Quando havia governos de direita, Carlos Lacerda no Rio, Cid Sampaio aqui, em outros estados, que era a maioria dos estados, então era troca na rua, prisão de comunistas em casa, invasão de sindicatos, invasão de diretórios estudantis e censura na imprensa. Falar de escrita televisada e censura na imprensa. Jornal, e troca na rua, evitando qualquer aglomeração, etc. Então esse foi o clima em setembro, em agosto de 61. Só que Leonel Brizola era governador do Rio Grande do Sul. E ele teve uma reação imediata. Ele pega todas as tropas da Polícia Militar do Rio Grande do Sul, começou a guardar as fronteiras do Estado, pegou os transmissores de uma rádio muito potente lá, a Rádio Guaíba, instalou no subterrâneo do Palácio, montou a trincheira no subterrâneo do Palácio e criou uma cadeia de rádio para todo o Brasil, que era a cadeia da legalidade, falando sem censura. E apropriou-se dos arsenais da fábrica tal de armamentos que existiu no Rio Grande do Sul, formou milícia, distribuiu armamentos, convocou a população à resistência e montou um slogan: não daremos o primeiro tiro, mas o segundo e o último. Então, só não houve golpe naquele momento em função da resistência de Brizola, que ele agiu automaticamente. E quando ele agiu, a posição do comandante do Terceiro Exército, que era o general Machado Lopes, sediado no Rio Grande do Sul, que como é exército de fronteira, é o mais poderoso do Brasil, ele pesa mais do que todos os outros 3 juntos. Então o general Machado Lopes terminou aderindo à legalidade, que fortaleceu. Aí João Goulart entra pelo Rio Grande do Sul, e a posição de Brizola era que João Goulart assumisse o governo no Rio Grande do Sul, mandasse o Terceiro Exército enfrentar as tropas rebeladas, destituísse os governadores que se rebelaram e Brizola pedia que fosse nomeado ministro da Justiça ele, para executar. O João não topou. O João não era de briga. Brizola era um cara de confronto. João não era. O João disse que não queria pavimentar o caminho do palácio com o sangue do povo brasileiro. E houve um acordo com o parlamento cercado, foi votada a emenda parlamentarista. Aí Jango começa a governar com poderes limitados, tendo como primeiro-ministro Tancredo Neves. Ele fica, é uma lenga-lenga, cai no ministério, volta ao ministério. Aí Jango consegue uma articulação política para antecipar um plebiscito que estava previsto para 1965. E nessa antecipação ele retoma os poderes presidenciais. E você, nesse momento aqui, sofreu algum conflito direto com a polícia? Alguma coisa assim? A gente entrou na campanha da legalidade aqui. Um monte de gente presa e a gente pichando o muro, distribuindo panfleto, etc. E numa dessas viradas, eu tinha 17 anos, eu fui preso pichando o muro de noite. Aí, minha primeira prisão foi isso. Mas foi solto logo? Fui solto no outro dia, né? Porque eu tinha 17 anos e aparentava bem menos do que tinha. Atualmente eu tenho 67, está fazendo 50 anos isso. Então, me fiquei bobo lá e deu para passar. Porque ainda não era uma ditadura generalizada, era um aumento autoritário, mas não era ainda. E havia uma certa insegurança neles também. Terminaram, inclusive, não fazendo o que queriam, pelo menos tudo que queriam, né? Houve muita prisão aqui em 61. Prenderam muita gente, levaram para Fernando de Noronha. E depois que a coisa se... Gente que você conhecia? Davi Capistrano foi preso, era o dirigente máximo do Partido Comunista aqui, e que é desaparecido político hoje, né? Foi assassinado sob tortura. Então, muita gente foi presa. Fizeram tortura psicológica, abriram a porta do avião, que jogaram, entendeu? Isso em 61. Então passa esse momento, quando o Jango retoma os poderes presidenciais dele, isso já em 63,
Então, em função de muita pressão política também, ele decide encaminhar um projeto de reformas para o país, é chamada Reforma de Base. Aí ele convoca o comício no dia 13 de março de 1964, um grande comício de todas as forças políticas no Rio de Janeiro, e assina um decreto desapropriando uma faixa de 10 quilômetros de terra em torno de ferrovias, rodovias e rios navegáveis para efeito de reforma agrária. Ele argumentava que a valorização das terras daqueles proprietários em função de obras públicas era muito superior a essa faixa de 10 quilômetros. E tinha sido com dinheiro público essa valorização. E isso foi feito na Itália. Agora, o que acontece? O artigo 241, era o artigo 242 da Constituição de 46, determinava que para você desapropriar, para tomar posse efetiva da terra, tinha que fazer o prévio pagamento em dinheiro com o valor atualizado. Isso não havia, ninguém pode fazer isso. Então o João Letsky encaminhou um projeto de lei para alterar o artigo 241, para que pudesse ser pago com títulos da dívida pública resgatáveis em 30 anos, como se fez na Itália. Primeiro ele desapropriou. O segundo passo é de mandar esse projeto de lei. Ele anunciou que iria mandar. E ele encomendou também um decreto de redução do preço de aluguel de casa, tabelamento de remédios, uma série, e disse que ia encaminhar todas as reformas que o Brasil precisava de mandar todas elas. E convidou o povo a pressionar o Congresso para o Congresso aprovar. Isso foi dia 13, no dia 1º de abril veio o golpe. Mas vocês, assim, na sua casa, no seu grupo, vocês sentiam que ia haver um golpe? Bem, como era essa perspectiva? Já naquela fase, eu como militante que vi o golpe a tentativa de golpe de 61, eu me perguntava, se houver outro golpe, a gente tem condições de enfrentar? Isso foi uma coisa muito prática para mim, muito prática. E depois da experiência da Revolução Cubana, a gente viu que a burguesia brasileira ela é golpista. Ela tentou impedir a posse de Juscelino Kubitschek. Durante o governo de Juscelino Kubitschek, ela promoveu 2 levantes militares que foram de pequena monta, mas houve 2 tentativas de golpe na base aérea de Jacareacanga e de Aragarças. Ela tentou o golpe de 61. João Goulart, o presidente constitucional eleito, ela tentou o golpe. Então a gente sabia que ela tentaria o golpe. A gente sentia isso. E Leonel Brizola advertiu sobre isso. Aí Brizola tentou fazer o chamado Grupos dos 11, pegou a ideia do futebol brasileiro, organizar a população brasileira em grupos de 11 para a gente. Mas isso foi uma coisa que Brizola não tinha estrutura organizativa, ele era um líder mais ou menos, ele teve a sensibilidade para sentir o cheiro do golpe no ar. Ele dizia, as abelhas da reação estão zumbindo, vão dar um golpe. Agora, você veja que despreparo. 3 semanas antes do golpe, Luiz Carlos Prestes vai para um programa na Rádio Tupi, um programa chamado Pinga Fogo, e diz o seguinte: fique tranquilo, meu amigo Almino Afonso, não existe clima para golpe no Brasil. Se tentarem, serão esmagados. As conquistas democráticas são irreversíveis. E o exército brasileiro é democrático, legalista, etc. Luiz Carlos Prestes, com toda a sua experiência, disse uma besteira dessa. Então isso era um desarmamento. Então, quando o Jânio anunciou as medidas, as reformas, houve uma certa euforia na esquerda, essa esquerda mais legalista, mais ilusionista. E se dizia que Jânio tinha um controle militar, que ele tinha um chamado esquema militar que resistia, se tentasse golpe, ele tinha como deter. O pessoal acreditou nisso. Então, quando veio o golpe, estava todo mundo despreparado. Mas você não acreditou nisso? Veja bem, eu fiquei em dúvida, eu tinha informação de aqueles líderes comunistas, que tinha 20 anos de idade, o pessoal dizia, não, tem esquema, tem esquema. Eu podia até admitir que tinha, né? Mas o problema é que Jango, pessoalmente, não era um homem de confronto. O general Ladário, que era da Marinha, ele estava esperando uma ordem quando Mourão Filho. Mourão Filho foi um porra louca da direita, ele saiu com as tropas dele, inclusive antes do acordo do golpe, ele saiu com as tropas dele. O Ladário disse que se desse uma rajada de metralhadora, não precisava nem atingir, era tudo recruta. Aquele recruta saiu voltando e acabava ali. Jango não autorizou. Então o Jango não autorizou nenhuma medida de confronto. Porque ele não era de confronto.
Ele teve sensibilidade social, mas não era de confronto. Ele não foi em 61 e não era para ir nisso. Quer dizer, em determinado momento, um momento histórico exige o cara certo. Brizola, naquele momento, que era um cara de pavio curto de confronto, ele tomou uma atitude rápida em 61, senão o golpe era ali. Se não tivesse Brizola ali, certamente o golpe sairia em 64. Sem dúvida que sairia. Foi a reação dele que polarizou. Então, já antes do golpe surgir, dentro do Partido Comunista, que estava vendo um congresso, o Partido Comunista havia chamadas teses para debate, no congresso do partido. Sim. Na tradição dos comunistas, quando há um congresso do partido, a imprensa partidária abre para as chamadas tribunas de debate. Aí publica umas teses e começa a debater as teses, e as pessoas podem escrever no jornal polarizando. Então essas teses foram publicadas e se admitia nessas teses que havia a possibilidade do caminho pacífico para a Revolução Brasileira. E a possibilidade de um confronto nessas conquistas era uma possibilidade remota e nós deveríamos estar preparados para ela. Mas era uma certeza tão grande de que seria pacífico que ninguém se preparava para essa remota possibilidade. Mas já naquela época havia um grupo dentro do Partido Comunista que achava que o golpe era inevitável, que iam dar o golpe e que a gente deveria estar pronto para ele. E eu formei o lado dessa corrente. Tem golpe, a gente tem que estar preparado. Eu não sei se está, mas que vem golpe, vem. Então o fato é que veio o golpe e não se estava preparado. Né? O esquema militar já existia, mas ele não dava ordem. Até que ponto seria vitorioso ou não, ninguém sabe. Mas o fato é que não houve nenhuma ordem de reação. Os caras foram entrando, invadindo. E você no dia do golpe? No dia do golpe, houve rumores de que, no dia do golpe, a gente começa a ver a tropas do exército se dirigindo para o Palácio do Governo, Tavares. E ainda tinha comunistas iludidos, achando que o comandante do quarto exército, que era o general Justino Alves, era leal a Jango. Não, eles estão lá para defender o palácio. Não, o país defender apontando para lá para o palácio. Se ele fosse defender, eles ficavam no palácio apontando, mas estão apontando para o palácio. Naquela altura do Parque 13 de Maio ali, dos Correios, Palácio da Justiça, eles fizeram um grande cinturão de tropas do exército apontando os delegados para o palácio. E já de manhã começou invasão do sindicato, prisão, aquela correria, né? E houve um boato de que haveria distribuição de armas para a resistência no porto do Recife. Nessas alturas, as casas sendo invadidas, jornais, a gente se encontrava pela rua. Aí um bocado de gente foi para lá, eu fui para lá. Ficamos lá e arma nenhuma. A gente, centenas de pessoas ficaram numa praça lá e o pelotão do Fuzileiro Navais cercou a gente. Cercou a longa distância. Não reprimiu e deixou. Aí com o tempo, horas passando, só foi saindo. Pronto. Aí há uma passeata. A escola de engenharia que era ali na Rua do Hospício, ainda tem lá o nome, Escola de Engenharia, onde é o ginásio pernambucano hoje, ficou em assembleia permanente. Aí a tendência do pessoal foi ir para a Escola de Engenharia. E, mais ou menos às 3 horas da tarde, o pessoal sai passeata da Escola de Engenharia, se dirige ali pela da Boa Vista, dá uma entradinha na Rua da Imperatriz e volta, vai para o Palácio do Governo, engrossar, defender o governo. Quando a gente está chegando ali no edifício JK, ali no IPS, que vai entrando para Dantas Barreto, vem um pelotão da polícia comandado por um oficial do Exército. Eles vêm de lá com aquela marcha pata de ganso e começam a atirar para cima. Aí o pessoal grita que é festim. E eu já tinha servido no Exército, tinha acabado de servir no Exército em 63. Aí eu vi os pedaços de reboco caindo, aí eu que dei o alarme. Gritei, não é festim não, pessoal, atira, e eles vão baixando o mango e saíram, morreu Jonas Albuquerque, que era do ginásio pernambucano, e Ivan Aguiar, todos os dois comunistas. Ivan tinha feito vestibular para engenharia, estava esperando entrar na faculdade, aí foram mortos os dois. Existe o rumor de que morreu também uma funcionária de uma loja de moda masculina, que tinha ali, chamada Renilete, que um tipo pegou a moça e matou a moça e morreu um popular. Isso nunca foi esclarecido, esses dois outros mortos, né? Então, houve aquela correria, né?
E aí foi um salve 5:10, já fim da tarde, sei lá, 4h, 5h da tarde, por isso já. Eu não reconheci Jonas, vi Jonas carregado, mas deram um tiro de mosquetão nele que deformou isso aqui. Eu soube depois que era ele, porque quando eu vi eu não reconhecia. E eu vou para casa e de noite passa um jipe da polícia lá dos Lopes e me leva preso com Sérgio Souza, que era presidente do diretório estudantil do Colégio Pedro Augusto. Aí a gente vai preso, passam umas 2 horas e depois soltam a gente, uma coisa meio confusa. Porque como ele não estava no governo do Estado, era aí no governo Arraes, eles estavam meio atrapalhados também no primeiro dia do golpe. Eles estavam com a máquina estatal ainda meio confusa. Aí eu passei umas 3 semanas escondido com meu irmão e depois voltei, estava terminando o curso no Jardim Pernambucano. E teus pais? No dia que você foi levado? Papai ficava preocupado, né? Papai via isso com mais frieza, porque ele tinha a história interior dele, ele ficava tenso, mas não reprimia, né? Aí depois a gente começa, mais ou menos no mês de maio, por aí, eu sou contactado para a gente reestruturar o partido na clandestinidade. Quem é que não posso? Não posso, né? A gente estava... você foi preso, né? Logo que teve o golpe, aí depois você foi contatado. E volta às atividades, aí fui contactado para a reestruturação do partido na clandestinidade. Aí começa aquela coisa de reestruturação. A gente não tem experiência de clandestinidade, mas os comunistas mais antigos tinham. E orientaram a gente, né? Então é usar nome frio, reunião com segurança, ir para reunião de olho fechado, para não saber para onde vai, pode ser torturado, isso aqui, não ter papel em casa, nada. Aquela regra de segurança, né? E a gente começar a reestruturar entrar em contato com companheiros, recrutar gente nova que ainda não é conhecida, a repressão, entendeu? Aquela coisa de formiga, mais de formiga mesmo. Isso começou. E essa coisa só foi repercutir, mas lá para 67, para aí. Sua família sabia que você estava Sabia. Eu não sabia dos detalhes, mas sabia que eu estava envolvido. E mamãe ficava altamente tensa, né? Papai só dizia, tome cuidado, tome cuidado. Então, quando há o golpe, se retoma o Congresso do Partido, claro que foi interrompido, não houve. O que é que se coloca em cena? Uma ala dizia que nós erramos porque não nos preparamos para um confronto. Deveríamos estar preparados. E esse foi o erro principal. A gente mobiliza as massas, tem uma direita que a gente sabe que ela pede confronto e a gente não se prepara para um confronto. E outra ala achava que nós talvez tenhamos nos radicalizado muito, como se tivéssemos catucado o cão com a vara curta. Então, isso levou como já havia antes do golpe, tendência que achava que o golpe era inevitável, que a gente deveria estar preparado para ele, aí foram os sérios rachas que houve dentro do PCB, né? E isso favorecido também pela situação internacional, porque a política de golpe de Estado foi uma política internacional depois da Revolução Cubana. Porque os americanos foram mais ou menos surpreendidos pela Revolução Cubana. Então eles procuraram evitar. Começaram a determinar uma política de golpe e intervenção militar na América Latina toda, não só na América Latina. Na Grécia, em vários países, ditaduras militares. Então era uma estratégia internacional, o estabelecimento de ditaduras militares. Né? Então eu comecei a achar que o erro fundamental foi não estar preparado, que tem que estar, e acabou assim, agora é que tem que estar mesmo. Isso foi uma polarização. Então surgiram o PCB. Convoca um congresso, essa discussão vai se arrastando dentro do PCB. E é um congresso marcado para 68 do partido. Aí saem novamente teses do partido. E as teses que saem não agradam a esse setor. Como se a gente tivesse que ficar botando panos mortos, etc. Né? Uma visão meio pacifista. Então termina o PCB se esfacelando. Surgem várias tendências dentro do PCB. E eu participei de uma delas que era o PCBR. A gente sai do PCB e cria o PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, então um Rzinho. E os líderes centrais dessa tendência do PCB eram Apolo de Carvalho, que era dirigente do CDHS do espanhol, era do Comitê Central do Partido Comunista, Mário Alves, que também era do Comitê Central,
e Jacó Gorenda, que historiador, etc. As lideranças mais expressivas que fundaram o PCBR. Tinha o Carlos Marighella também, que era, mas não criou esse negócio de partido político. O Marighella não estava afim, era agrupamento militar para fazer ação armada direta, sem muita articulação política. Achavam que era suficiente os grupos militares e que isso arrastava a população. Aí a gente começa a experiência do PCBR, né? E oficialmente criado em 68, mas as articulações já vinham desde 67, né? E essa tendência mais à esquerda, a favor da resistência armada, já foi logo depois do golpe, quando esse debate se acendeu mais, né? Então a gente cria o PCBR nacionalmente, oficialmente criado em abril de 68. Aí eu estava trabalhando e deixei emprego, deixei tudo. Não entrei mais em faculdade, Antes do golpe você já estava na faculdade? Não, eu não entrei em faculdade. Nem chegou a entrar? Desisti de faculdade. É porque eu sempre trabalhei muito com imprensa naquele tempo, eu estava criando curso de jornalismo, etc. Era um curso pouco reconhecido, entendeu? Então, em 68 eu participei das manifestações todas aqui no Nordeste, né? Aí eu fiquei na organização partidária, entendeu? Eu era da seção juvenil do Comitê Estadual do PCB, que tinha representantes universitários, dos secundaristas e do movimento de cultura popular. Pessoa que atuava no MCP, ligado ao Comitê Estadual do PCB. Então eu fico à frente da imprensa do PCBR, cuidando da imprensa e da organização. Então eu viajei para o Nordeste todo aqui para organizar partidos. Nordeste todo, né? Depois a gente... E, assim, essas viagens eram tranquilas, era uma coisa tensa, era de carro, era de ônibus? Enquanto a gente estava sem prisão preventiva, tudo bem, mas depois que a gente já tem prisão preventiva decretada, fim de 69, começo de 70, que já estava com os cartazes de procurados e com as fotos da gente na mão de tudo que era policial, então era uma coisa muito tensa, né? E para você sustentar essa situação, de ter casas alugadas, ter carro, ter armamento. Aí as organizações que defenderam o tamanho tinham uma frente militar e as primeiras ações foram assaltar banco. Aí o PCBR criou um comando militar encarregado de fazer ações armadas. E essas ações armadas basicamente foram assaltar banco. O primeiro assaltar banco que se fez no Banco do Ceará, se comprou 238 munição, mas todo mundo já estava com um mini armamento, né? E a repressão era muito forte, principalmente depois do ato institucional número 5, da Lei de Segurança Nacional, o DOI-COI organizado, os órgãos de repressão, pegando e eliminando. Então você, para fazer um fichamento, você tinha que ir com carro, com chapa fria, com 12, com 38, porque você podia ser pegado. Pessoas presas, torturadas, poderiam resistir, entendeu? Então tem que ter muito cuidado. Uma ação comum tinha que ter um caráter paramilitar. Tá entendendo? Ações normais de conflitagem, puxamento, você tem que ter o mínimo de cuidado. Porque uma pessoa pegada poderia gerar um estrago muito grande, né? E você tem que ter esquemas. O PCBR, a posição do PCBR foi o seguinte: ter o trabalho tradicional do partido político e da organização e ter uma frente militar. Um comando militar com companheiros que eram ligados a essa estrutura militar. Eu não fazia parte dessa estrutura militar. Eu fui responsável por essa opção de se montar e se constituir. Mas eu não era da frente militar. Agora todo mundo tinha da armada e todo mundo, o risco era comum para todo mundo, né? Então, você tem alguma memória de algum fato marcante dessa época, de alguma viagem ou de alguma... Você ia fazer pichação ou você só ficava organizando as coisas? Veja bem, eu participei muito, aí depois a gente começava a pegar o pessoal de direção, a gente começou a poupar mais. Porque... Agora eu me lembro a gente do PCBR fez ações de assalto a banco, fez ações de chamada propaganda armada, por exemplo. A gente chegava numa fábrica, foi um dos meus processos. A gente, no dia do aniversário da morte de Che Guevara, a gente fez um comício relâmpago na porta da fábrica da Macaxeira. 5 horas da manhã, mudança de turno.
Eu fiquei encarregado de fazer o discurso, de falar, né? Um cara fez uma pichação na porta da fábrica e esse mesmo cara jogou uma bandeirola, que era um banner com uns ganchos de arame, que você jogava e um desses ganchos ficava enganchado no fio. Depois você puxava e quebrava o cordão. Aí tinha que vir aquele carro lá da Celco para tirar, etc. A gente fazia 200, 300 banners desses e saía de noite, jogava nos fios e puxava e dava o maior trabalho para tirar esses banners de noite, né? Então, uma dessas ações da universidade foi o comício relâmpago, colocação desse banner, pichação, distribuição de panfleto. A gente fez muito, para você fazer isso, tem os vigias de fábrica. O pessoal teve que ser ostensivamente armado. Todo mundo armado ostensivamente. Os vigias se inibiram. E perto da fábrica da macaxeira antiga tinha o comissariado de polícia. Um grupo ficou na frente do comissariado de polícia, com 12 com 38, porque se os caras entrassem, o pessoal atirava neles. Não houve nada neles. Não precisou, mas o esquema foi esse. A minha parte foi ir lá e falar. Claro que eu estava armado também, mas meu esquema, minha função não era função militar nessa hora, né? Aí teve esse momento, isso me rendeu 3 anos de prisão nesse começo. E teve outro momento lá que eu estava em Natal e o pessoal estava organizado lá para... Tinha um colégio americano lá em Natal que tinha um mimeógrafo, naquele tempo um mimeógrafo avançadíssimo. E o pessoal estava querendo pegar de madrugada esse mimeógrafo para montar na imprensa clandestina. E precisaram de uma pessoa para ir lá. Era um motorista e 4 pessoas no jipe. E faltava uma e disse, eu vou, eu fui. Não era minha função, eu fui. E eu fiquei encarregado de, que eu sei usar bem ferramentas, que eu mexo com marcenaria, de arrombar 2 portas, usar pé de cabra, tudo, tá? E um cara atrás de mim me protegendo. Quando a gente entra lá, que eu arrumo 2 portas, e a gente já está botando a mão no mimeógrafo, o maior tiroteio do mundo lá de fora. Tinha 5 vigílias e o pessoal não conseguiu identificar que tinha 5 vigílias, eu já não tinha um só. Aí foi tiro para todo lado, agora no escuro, no breu, ninguém via nada. Quando a gente viu aqueles tiros, a gente correu para dentro do jeito e ficou atirando assim, e infelizmente não houve nada. E o mimeógrafo ficou lá. Então eu dei o nome desse negócio da Operação Pinga Fogo. Então minhas participações militares foram na Operação Pinga Fogo e nesse comício. Mas eu não era de frente militar, né? Agora, era uma vida muito militarizada, porque a gente tinha que com a repressão engrossando, a gente teve que militarizar a nossa vida. Por exemplo, a gente morava, alguns companheiros moravam nos chamados aparelhos clandestinos. A gente tinha que dar uma ideia de que era uma vida normal para a vizinhança, né? Aquele ritual de vida normal. Mas a gente, por exemplo, você morava com um cara, se o cara não chegasse 10 horas da noite, você esperava 1 hora de sair e ir embora. Tá entendendo? A gente chegou a abandonar a casa com tudo dentro. Porque no começo você não tem hábitos tão militarizados, mas quando a repressão vai engrossando, você tem que ter mais cuidado, né? A gente, para o encontro, a tolerância da gente antes era de 15 minutos de espera, baixou para 10. Né? E algumas formas de comunicação, por exemplo, eu estava no Rio de Janeiro e me comunicava com um cara que estava aqui no Recife. Eu tinha um encontro com ele na Pavuna, no Rio. Mas isso é um encontro daqui a 1 mês. Mas ele poderia ser preso, eu poderia ser preso. Então eu colocava um anúncio de jornal no Globo. Instrumentos de corda, fulano de tal. Ele tinha que comprar o Globo aqui dia de domingo para ver se o anúncio estava saindo. E ele colocava um anúncio no Diário de Pernambuco. Eu comprava o Diário de Pernambuco no Rio. Se o anúncio saísse, eu podia ir para o encontro com ele na segunda-feira. Se não saísse, o cara certamente foi preso, eu não ia. Naquele tempo não tinha e-mail no celular, né? O telefone era perigoso. E carta? Carta demorava, né? Demorava. Carta pressupõe o endereço. A gente usava carta do seguinte modo: posta restante. Mandava uma carta para fulano de tal, na agência do correio tal, na posta restante, porque não tem endereço. Você vai lá e pega pelo nome, entendeu? Então havia, o máximo de artifício a gente usava assim, né? Então havia essa dificuldade de comunicação. Então eu vivi nessa vida de clandestinidade. Chegou um momento que eu fiquei muito visado aqui, aí eu fiquei 6 meses na Bahia e mais um período entre Rio, São Paulo e Paraná.
Mas aí foram presas várias pessoas aqui. E eu fui encarregado de reestruturar o partido aqui no Nordeste. Quando eu já estava muito visado aqui, aí eu pintei o cabelo de louro, deixei o cabelo crescer, usava aquele copertone para ficar bem galeguinho, aquele vermelho que são pimenta. E pronto, aí vim para cá nessas circunstâncias. E isso já em fim de 70, começo de 71. Eu passei uns 6 meses aqui, meados de 70. Entrava, ficava o dia todo em casa, só saía de noite, levado por alguém, entendeu? E terminei sendo preso, mas nessa onda toda houve uma série de prisões, percebendo que sempre foi se fechando. Prisões na Bahia, prisões no Rio de Janeiro, prisões aqui. Eu morava com a Dígis Carvalho na Praia de Maria Farias. O lugar estava sendo cercado já. Eu fui para uma reunião na Praia de Pirangi e o Dígis Carvalho foi preso, foi morto, torturado e morto. Uma pessoa foi muito torturada e revelou o endereço da Praia de Pirangi, onde estava vendo a reunião. Só que eu tive a sorte de sair antes com 3 pessoas. Eu escapei também dessa Praia de Pirangi. As pessoas foram presas. Aí eu vou para uma zona de caça e pesca em Natal, na cidade de Nísia Floresta. Uma lagoa que cobre 7 cidades, é uma lagoa muito grande. Ela cobre 7 cidades do Grande Natal, né? Então eu fiquei nessa zona de caça e pesca e foi lá que eu fui preso, né? Por denúncia, porque eu passei mais tempo do que devia ter ficado lá. Um carro ia me pegar e a pessoa atrasou o voto. A pessoa de Natal e o pessoal foi do juiz pelo denúncia e voltou. Aí eu pedi ao companheiro para tentar refazer o contato. Nesse intermédio fui preso. Entraram na casa? Como? Entraram na casa? Não, era uma zona de caça e pesca e tinha umas chocinhas, umas cabaninhas. Eu estava lá como se tivesse área de caça e pesca. Eu fui preso assim, nessa choçazinha, na beira da lagoa. Eles abriram um tiroteio danado de fuzil metralhador, aquela confusão. Eu tinha uma granadinha pequena que tinha deixado. Como eu sou muito distraído, deixei a granadinha em Maria Farias. E estava com um revólver 32 com 5 tiros só. Um revólverzinho pequenininho. E terminei os caras. Aí eu corri para dentro da mata, mas era mata sem cerrada. Eu não podia andar 2 metros. Você não estava sozinho? Estava sozinho. Aí eu tive que me entregar. Porque se eu corresse pela orla da praia, eles me alvejavam, né? Era alvo livre. Eu corri para o mato, mas aí não pude progredir porque era um mato entrelaçado, né? Não tinha trilha. Aí eu passei, eles começaram a me torturar logo lá, na beira da lagoa, com as estacas, os pouquinhos das estacas. Eles montaram pau de arara, as 2 estacas montaram. Fizeram pau de arara lá comigo, espancamento, e me levaram para dentro da lagoa e fizeram afogamento comigo. E eu tinha um encontro com um companheiro que tinha cavalo contato comigo, nas mediações. E a gente não vinha, para chegar nesse ponto, a gente não vinha pela estrada comum, que era uma estrada onde passavam carroças, a gente ia pelo meio do mato. E tinha uma barraca no alto. Tinha essa barraca na beira da lagoa, uma barraca no alto. Aí eles perguntaram o meu caminho, eu disse que era aquele caminho formal, que não era. E eu inventei que tinha um encontro, 2 dias depois, para ver se tirava os caras de lá, inventei. Encontro artificial. Isso, que tinha na rodoviária, não sei o que, para ganhar tempo. Que era o prazo que o cara tinha encontro comigo, né? E o cara realmente foi para o encontro e escapou. Porque eles me levaram para o encontro inventado. E eu tive a sorte de quando eles me levaram para o encontro inventado, eu estava com cabelo galego, barba preta. E eles atrasaram, me pegaram, não puderam me arrumar muito bem. Então eles atribuíram a eles mesmos a coisa, então eu escapei, eu tive uma sorte nada. Porque eu estava certo o seguinte, eles vão descobrir que é furado, mas eu já ganhei tempo e pronto, né? Aí eu passei esses 17 dias em Natal, o espancamento foi só nesse momento da prisão. Né? E eles me acordavam de madrugada para contar, checar minhas histórias, né? E me levavam muitas pessoas para fazer reconhecimento, reconhecer lá, gente que eu não sei quem era. E depois eu fui para o esquadrão de polícia da aeronáutica de lá de Natal, onde eu fui torturado lá por
36 horas os caras me interrogaram sem me deixar dormir. Eles se revezando. E lá eu tive pancadas, espancamento. Eu não recebi choque elétrico, teve a sorte. Eles já sabiam do que eles queriam saber. E me usaram como um baratinho para checar as histórias que eles já sabiam. E eu não sabia, claro que eu não sabia. Né? Aí depois eles me mandam para o DOPS. Eu tive a sorte de ser preso sozinho, sem ninguém comigo. Entende? E numa leva onde muita gente já tinha sido presa. Eu fui praticamente o último. Fui preso sozinho, depois que muita gente tinha sido presa. E, inclusive gente com abílias foi torturada e assassinada. Né? Foi preso o pessoal com abílias, foi preso o pessoal da Praia de Pirangi. E eu fui preso uns 2 meses depois. Né? Todo o pessoal que estava comigo, isso foi em 71. Foi em março de 71. Então depois eles me mandam do Esquadrão de Polícia da Aeronáutica, ele me manda para o DOPS, no Recife. No DOPS eu tive uma sessão de pancadaria e tive um interrogatório com ponta de cigarro. Eles ficaram me interrogando assim umas 2 horas. Um cara me interrogando e fazendo simulação comigo, como se fosse atirar em mim. Claro que eu sabia que ele não ia atirar em mim. Se ele não fosse atirar em mim, ele ia me interrogar. Um cara assim, com a arma apontando e tal. Um cara me interrogando com muita calma e muita paciência. E outro cara no meu braço acendia o cigarro e queimava. Com toda calma, muita diplomacia, e outro com toda calma me interrogando. Então, foi esse. E depois disso, teve uma sessão de pancadaria também lá no DOPS. Depois disso, me manda para a casa de detenção do Recife. Aí eu vou cumprir pena. Quando você sai dessa fase de interrogatória, você chega na casa de detenção só para cumprir pena, aí você encontra companheiros, vida normal, então esse interrogatório você respira, né? Aí você vai ver a coisa da normalidade. Aí você vai ver o impacto. Porque logo que você é preso, você está querendo escapar de interrogatório, sabe? Aquela aflição de tortura, interrogatório, não falar, não sei o que, entendeu? Aí você... Aí a circunstância carcerária, você sentir que está preso mesmo, aí a coisa cai, a ficha cai. Aí você acorda de noite, por exemplo, ainda com vivência de uma pessoa solta. As imagens suas são você solto. De repente você acorda e está na prisão. Isso é um impacto psicologicamente, né? E quando você sai, durante muito tempo você está preso e você ainda sonha livre. Os seus sonhos todos são com a sua vida anterior, porque o tempo cronológico e o tempo psíquico são diferenciados, né? Aí quando também você sai da prisão, você passa muitos meses ainda sonhando com coisas que têm referência com prisão. Você só está psiquicamente livre quando você não sonha mais com grade. Não tem grade dentro do sonho mais. Isso demora, não é logo não. E ainda hoje, por exemplo, eu sonho ainda, eu tenho sonho não com prisão, mas com coisa de perseguição, como se fosse um policial, assim, algum componente desse, de fuga e de perseguição, de vez em quando tem. Sem que necessariamente apareça grade, tortura, mas uma coisa de você se escondendo, situação de esconderijo, de segredo e de fuga. De vez em quando você sonha com isso. Vai ser 8 anos, 43 dias e 19 horas na prisão. Entendeu? Então, muito tempo, né? E esses 8 anos, como é que foi a vivência lá dentro? Encontrasse gente que você conhecia? Encontrei companheiros, gente do movimento estudantil, de outras tendências políticas, companheiros do meu partido, gente que eu conheci lá. Então, quando eu cheguei na casa de detenção, eu já tinha o chamado coletivo dos presos políticos organizados, né? Tinha uma vida coletiva já, casa de detenção de Recife. Eu fiquei de 71 a 73, que em julho de 73, a casa de detenção do Recife fecha para começar as obras da Casa da Cultura. E a gente vai para a penitenciária Professor Barreto Campelo, em Itamaracá. Isso em julho de 73. Então, nesses 8 anos que eu passei, eu saí em abril de 79. Foi já no movimento de abertura. A anistia foi em agosto, eu saí em abril. Foi já naquele período de abertura política no governo Geisel, no governo Figueiredo. Já, né? Então esse período foi um período de luta, né?
a gente lutando por melhoria das condições carcerárias da gente, direito de ler, direito de praticar artesanato, instalações, tratamento médico, direito de fazer restauração de dentes, só tinha extração. Tinha que arrancar os dentes, porque não tinha restauração. E a denúncia às torturas que haviam sobre os presos comuns. O sistema de tortura era generalizado para preso comum. E a gente tinha um compromisso político de fazer denúncia disso. E os caras queriam chantagear com a gente, dizer, não se envolvam nos assuntos dos presos da outra ordem, que nós resolveremos desses. Aí a gente, olha, a gente está aqui, porque tem posição política, etc, 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 a gente vai se envolver sim. Aí não tinha acordo para isso, né? E a convivência com os outros presos comuns era tranquila? Na casa de detenção, eles tinham um respeito muito grande por a gente. Primeiro porque a gente vivia coletivamente. Segundo porque a gente se solidarizava com fazia denúncias sobre a situação deles. Então eles tratavam a gente com certa consideração, não tinha nenhum problema. A gente não tinha intimidade com eles, porque o mundo você não controla. No meio tem um bandido aqui, que ele pode ser mandado por alguém, etc. Você não sabe, né? Eles, cada um ali estava por uma razão individual, né? Não tinha nenhum sentido coletivo. Eles, olha, eu estou com um probleminha, eu tinha combinado com vocês estourar o horário hoje. Dá para dar delegacia? Dá sim. Rapaz,